Paulo, dentro dessa mesma carta, chega a ponto de dizer: a seguir em Toque de cravou na Esperança. cruz todo escrito de dívida. Tudo que você devia. Olá, que a boa mão do Senhor seja sobre você, sobre toda a sua família. Que Ele te envolva com graça, com favor, com misericórdia. Afinal de contas, a palavra de Deus é categórica em afirmar de que você é alvo do seu amor, da sua bondade. No programa de hoje eu quero desafiar você a crer neste amor que levou Cristo Jesus a dar a sua vida no Calvário em seu, no meu lugar. Portanto, abra o seu coração. Eu tenho certeza, o Espírito Santo de Deus vai falar com você e a sua vida será profundamente impactada por uma mensagem poderosa que vai abençoar você e toda a sua família. Diz assim o texto, palavras do apóstolo Paulo à igreja em Colossos: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo gasta boa parte do seu evangelho doutrinando as igrejas. A maioria das cartas que você vai encontrar no Novo Testamento tem por autoria o apóstolo Paulo. Escrevendo ele diretamente de próprio punho, algumas ele só assinava de próprio punho, mas todas elas escritas com um objetivo no coração: ensinar novos crentes, pessoas que haviam experimentado a graça de Cristo Jesus, o que era viver uma vida na fé cristã. E ele faz isso em todas as suas cartas. Aos Efésios, no capítulo de número 2, ele fala: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. Todo o ensino do apóstolo Paulo leva a um momento de transição na vida da pessoa, porque a experiência da vida cristã produz mudança radical. Ele leva a cada um dos seus ouvintes, de cada uma das igrejas, a entenderem de que todos estavam mortos. A igreja em Roma, ele aponta de uma forma direta e clara: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A natureza humana, a natureza do homem nascido do ventre da sua mãe, é apresentada sobre este aspecto: pecador. Davi
escreve no Salmo de número 139, nos é trazido essa afirmação: em pecado eu fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. O pecado é aquilo que a teologia chama de pecado inato. Todos nós nascemos com ele. É o pecado adâmico. É uma herança que vem dos nossos primeiros pais. O pecado entra na humanidade e, portanto, faz parte da nossa herança espiritual. E agora Paulo tem essa preocupação de, em cada uma das igrejas, esclarecer o que vem a ser a obra redentora de Cristo. Ela não pode ser de maneira nenhuma desprezada, porque tudo que somos e fazemos tem os seus méritos no Calvário. A igreja só existe pelos méritos do Calvário. O que fazemos hoje, as missões, tudo o que acontece, só é possível pelos méritos do Calvário. É no Calvário, como diz o antigo hino, que ele, sem falar, mostrou ao mundo inteiro o que é amar. Quem lembra dessa canção? Foi no Calvário. No Calvário, todo o universo, naquele dia, olha para uma posição geológica específica. Todos os mapas espirituais, no sentido de localização, são voltados agora para aquele lugar, em Jerusalém, no monte chamado Gólgota, Calvário, porque ali, o futuro, o destino da humanidade estava sendo desenhado e, enfim, tratado. O pecado havia destruído, e ele sempre assim o faz. Pessoas debaixo do pecado vivem à margem do melhor de Deus para a sua vida. E agora Paulo tem essa preocupação de uma maneira simples, ensinar a igreja em Colossos o que é que acontece. E ele coloca de uma forma muito pontual, e se você tiver um pedaço de papel, uma caneta, e se você quiser sublinhar na sua Bíblia, eu quero apenas te conduzir para que você enxergue no próprio texto as ricas e profundas verdades que são encontradas aqui, que são apresentadas pela inspiração que vem da pessoa do Espírito Santo na vida do apóstolo Paulo. A primeira coisa que ele faz, primeiro, a verdade é que o contexto ainda está no verso de número 12, ele tem uma palavra de gratidão. Ele diz: eu sou grato, e devemos dar graças a Deus pela herança dos santos na luz. Há uma gratidão que precisa tomar conta do nosso coração. Às vezes nós somos gratos pelas coisas que temos, pelos bens materiais que adquirimos, e nós devemos ser gratos em tudo, mas acima de tudo, precisamos ser gratos pela vida eterna e pelo perdão dos nossos pecados. A alegria da nossa salvação é que deve ser o motivo dínamo, o combustível que faz com que a vida de um verdadeiro crente em Jesus mantenha-se em movimento, porque as coisas podem mudar, as circunstâncias podem ser alteradas, os bens podem ser tomados, mas a sua salvação em Cristo, ela é inabalável. Por isso que Paulo diz: eu dou graças a Deus pela herança dos santos da luz. E ele então começa a dizer como isso aconteceu. Como é que nós podemos nos tornar esse povo, o povo da herança, o povo dos santos da luz? Ele diz: só há um meio, através de Jesus Cristo. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus. Ele mesmo afirmou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai, a não ser através de mim. O único caminho, a única estrada que leva a uma intimidade de restauração, de perdão, passa obrigatoriamente por Cristo Jesus. Portanto, Paulo apresenta aqui um evangelho cristocêntrico. Todo evangelho genuíno deve ser cristocêntrico. É por isso que Paulo começa dizendo: Ele. Veja como o versículo 13 começa: Ele nos libertou. Fomos libertos pelo poder do nome de Jesus. Libertos do quê? Libertos da onde? Lembre-se daquilo que eu disse: por mais bonitinho e bem educado que você julgue ser, por mais linda que uma criança pareça ser, lembre-se, nascemos em pecado. Estamos presos no reino das trevas, diz a palavra de Deus. Nascemos na escuridão.
O príncipe desse mundo, o príncipe das trevas, cega o entendimento das pessoas. É por isso que Paulo diz: ele vos libertou do império das trevas. Este império tem um senhor, Satanás. Ele não brinca em serviço. Ele está sempre procurando formas e meios de acorrentar pessoas, de prender famílias. Mas quando Paulo aponta para Cristo, ele diz: eis a solução. Eis o Cordeiro de Deus, como João o aponta ao vir vendo Jesus pronto a se batizar. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que tem o poder de libertar. Na sua primeira carta, João afirma: o Filho do homem, o Filho de Deus, veio para libertar o que está cativo. A obra de Cristo é esta. A Páscoa anuncia a todos aqueles que estão encarcerados na alma que há uma possibilidade de serem livres, de uma vez por todas, das amarras, das correntes e dos grilhões que o prendem na alma. Pessoas infelizes, pessoas que vivem uma vida apática, uma vida doente na alma. Paulo está dizendo: ele nos libertou do império. Querido, que coisa terrível é viver debaixo de um império, de um ditador maligno. Mas Jesus Cristo tem o poder para nos libertar do império das trevas. Que coisa maravilhosa é saber de que nessa Páscoa nós não apenas comemos chocolate. Eu amo chocolate. Se quiser me dar chocolate, eu recebo. Não tem problema nenhum. Tem um pessoal aí, que é uns fariseus, que dizem: eu não vou nem comer chocolate. Aí eu não como carne. Manda tudo entregar na minha casa. Eu como com força. Manda carne, manda chocolate, não tem problema nenhum. O problema não é esse, meus queridos. O problema não é a gente achar que esse negócio não pode comer carne, aí não pode. Não, meus queridos. A Páscoa é você se lembrar de que há esperança para o homem perdido, porque há um Cristo ressurreto que tem o poder de nos libertar. Ele pode libertar você hoje das correntes que te prendem, do pecado que tenazmente te assedia, que te assombra, que te deixa viver no passado, de que acha que não tem solução para o seu futuro. Jesus está aqui hoje à noite, o Cordeiro de Deus, aquele que foi imolado no Calvário. Ele está aqui hoje à noite para dizer: eu continuo colocando em liberdade aqueles que estão presos no império das trevas. Paulo diz: ele nos libertou. Agora olha que coisa boa, ele não só nos liberta de uma vida sem sentido, mas ele nos dá acolhida num novo reino. Jesus quebra as correntes do pecado, nos transporta. Olha o que Paulo diz: ele nos transporta. Esse é um termo usado para deportação. É quando você é tirado de um país para o outro. Esse é um argumento e uma palavra muito usada dentro de um momento histórico, aonde, por exemplo, Alexandre o Grande, acredita-se que ele levou mais de 200 mil judeus, foram levados, e a palavra é essa, transportados de um império para o outro. É isso que Jesus faz conosco. Ele nos tira de um império de opressão, de escravidão, de dor, e nos transporta. E olha o lugar que Paulo diz que ele nos transporta: para o reino do Filho. Olha a palavra como é diferente, preste bem atenção. A Bíblia é fantástica, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Todas as vezes que você lê a Bíblia com paixão, ela revela os seus segredos a você. Olha o que a Bíblia diz, olha a diferença: império para reino, império das trevas, reino do Filho do seu amor. Ele diz: ele me tirou do império e me colocou num reino, aonde agora aquele que governa é Cristo Jesus. Cristo nos tira da opressão e diz: agora vocês se viram. Não, Senhor. Ele quebra as cadeias e diz: agora vem caminhar comigo, eu vou cuidar de você, eu vou colocar você debaixo do meu cuidado, você vai usufruir das benevolências e dos benefícios do meu reino. Agora olha o verso 14, o tempo está adiantando. Ele diz: no qual temos a redenção. O termo redimir, na linguagem mais técnica da época, e eu tive muito cuidado para buscar na sua essência o que o texto quer apresentar,
significa libertar um prisioneiro mediante o pagamento de um resgate. Eu fui comprado por um alto preço. Não é que Jesus pagou um preço para Satanás, não é isso. É porque a Bíblia afirma categoricamente que sem derramamento de sangue não há o quê? Remissão dos pecados. Não há como redimir sem o sacrifício, sem o sangue vertido. Mas no meu e no seu lugar, Jesus Cristo derramou o seu precioso sangue. E Ele me comprou. Eu que não valia nada, e não olha com essa cara, porque você também não valia também. Nenhum de nós. Os nossos pecados nos deixam sem valor. Somos pessoas sem total qualificação. Mas Ele olhou para nós e disse: eu pago o preço para ter você como parte do meu reino. Páscoa é isso, meu querido. É saber de que foi pago um alto preço. Ele nos redimiu, a remissão dos nossos pecados. Paulo, dentro dessa mesma carta, chega a ponto de dizer: Ele encravou na cruz todo o escrito de dívida. Tudo que você devia está pago. E olha que coisa linda, verso de número 22. O tempo está avançando, mas eu vou ficar dentro do tempo, fica tranquilo. Agora, ele dá todos os atributos de Cristo a partir do versículo 15 até o verso de número 20, e dizia: a vós outros que éreis estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras. Querido, toda pessoa sem Cristo está debaixo de ação maligna. Jesus é quem diz: quem não é por mim, é contra, e não tem coluna do meio. Olha o que Paulo diz que acontece. Agora, esse mesmo Jesus que te libertou, que te transporta para um novo reino, que te redime e que paga o preço do teu pecado, agora Ele vos reconciliou, mediante a sua morte, no Calvário. Nós que estávamos distantes de Deus, fomos trazidos para perto. Há uma reconciliação. É por isso que Isaías, capítulo de número 59, diz que os meus ouvidos não estão surdos, nem o meu braço está recolhido. Ele diz: mas é os vossos pecados que fazem o quê? Separação entre eu e vocês. O pecado separa Deus do homem. Jesus vai ao Calvário e agora nos reconcilia com Deus. Que coisa maravilhosa. E depois da reconciliação, parou por aí? Não, porque vida com Deus é sempre de melhor para melhor. A coisa só vai melhorando. Quem vive com Jesus, meu querido, vida com Deus é um negócio extraordinário. Nós estávamos ontem sepultando a minha avó, 94,8. Viveu, hein? A veinha, e no final não queria ir. Eu acho que ela estava brigando com Deus, não dá mais um negocinho, Deus deve ter dito: moça, mais? Não queria, fraquinha, coraçãozinho, e a gente, naquela situação, minha mãe já não ria 10 dias, cuidando e tal, usando todos os recursos paliativos. O medicina diz: olha, não tem jeito, o organismo, o corpo cansa. Ela não aguenta, 94,8. Faria 96 agora em julho, dia 27 de julho, faria 95 anos. Estávamos ali, despedindo a dor. Minha avó tem uma influência muito grande na minha vida espiritual. Aprendi a orar com a minha avó. Ela cuidava muito da gente quando pequeno. Vinha passar tempo em casa, nós íamos ao Rio, e ela dormia, e ela gostava de dormir no chão. Eu ainda acho que ela não gostava, ela não queria tirar o neto da cama. Eu na cama, ela deitava no chão, montava, e ela não gostava de colchão não. Eu me lembro que ela montava os edredons, com uns cobertores, e fazia a sua cama, e deitava. E outra, não dormia de travesseiro. Não gostava, ela dormia em cima do braço assim. Travesseiro, não durmo de travesseiro. Minha avó nunca dormia, não que eu me lembre, não dormia de travesseiro. E enquanto ela deitava, a gente ia deitar, ela pegava na minha mão, que eu gostava de dormir de mão dada com ela. E ela começava a orar, e começava a orar, e a velhinha não parava de orar. E ora, orando. E eu era levado a dormir, eu era nanado.
pelas orações da minha avó. Orando, eu ouvia ela citar o nome dos meus tios todos. Eu ouvia ela citando o nome de cada genro, de pessoas da igreja, do pastor da igreja. E ela, durante aquele tempo todo, orando, não queria ir. E ontem nós, no cemitério, entregando a terra, o corpo da minha avó, me despedindo com dor, porque ela era uma grande intercessora na minha vida. Todas as vezes que eu falava com ela, eu dizia, está orando, né, vó? Falei, quando é que eu deixei de orar? Orei sempre orei, vou continuar orando. Mas enquanto nós estávamos ali, um misto de tristeza e de paz tomou conta do nosso coração. Pelo fato de saber de que a vida com Cristo é essa, é de melhor em melhor. A morte não leva a melhor no final. A morte já perdeu faz tempo. Tragada foi a morte, a sua vitória. A morte perdeu no Calvário. Quando Cristo é levado a um sepulcro, e 3 dias depois, ele ressurge para uma nova vida, Jesus deve ter feito careta para a morte. Já era. Ele é o primogênito daqueles que dormem. E ao depositar a nossa querida avó, Dona Maria Antonieta Braz, Maria Antônia, Antonieta é a outra avó, Maria Antônia Braz Remanovski. O nome é complicado, irmão. Enrola a língua, quase que você fala mistério. Depositamos o corpo da nossa avó. E o nosso coração disse, até daqui a pouco. Já foi na frente. Mas pelos benefícios do Calvário e de um túmulo vazio, eu vou vê-la de novo. Já não mais agora em meio à dor, não mais em meio ao sofrimento, não mais em meio às limitações de um corpo tomado de corrupção, de corruptibilidade, é o termo que as Escrituras usam, mas depois um corpo revestido de glória. Nós veremos o Senhor novamente. Paulo termina dizendo, esse processo de reconciliação leva-nos ainda, verso de número 22, a produzir santidade na nossa vida. Olha como Paulo é enfático em dizer. Primeiro ele nos liberta, depois ele nos transporta, ele nos redime, ele nos reconcilia com Deus. Mas não para por aí não. Ele diz, e mediante a sua morte, nos apresenta perante Ele. Como? Porque Jesus só pode apresentar perante o Pai um povo santo. Buscai a paz com todos, diz a palavra, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Um povo hoje que acha, não, estou salvo, eu vou continuar vivendo a minha vida, praticando meus pecadinhos, falando mal dos outros, com a língua solta daqui, fazendo meus negocinhos daqui, dando um tombinho ali. Não, Senhor. A Páscoa nos aponta um novo caminho, liberto, transportado, redimido, reconciliado, mas enfim, santificado pelo poder do Espírito Santo. O texto diz que nós devemos ser apresentados inculpáveis e irrepreensíveis. Quando o diabo quiser apontar o dedo, diz assim, estou debaixo do sangue, fui lavado e remido, vivo em santidade, Jesus me fez mais do que vencedor. Isso é Páscoa, querido. O resto é conversa para boi dormir. E nós precisamos pegar esse texto hoje à noite e usufruir dele nas nossas próprias vidas. Tem gente aqui, talvez hoje à noite, que entrou por essas portas e não vive a plenitude desse evangelho. Você vem à igreja, você gosta dos cultos, você ainda se sente alguém abençoado, mas o que Cristo tem para você é muito mais. Talvez você ainda se sinta preso num pecado que você não consegue vencê-lo. Você já tentou com todas as suas forças superá-lo. Você já tentou de todos os meios derrotá-lo. Você não consegue. O único que pode te fazer vencer é Jesus Cristo. Você ainda está debaixo da escravidão, debaixo das correntes do império das trevas. Deixa Jesus reinar. Ele quer te transportar hoje, de uma vez por todas, para o seu reino, reino do seu amor, para que você seja redimido, reconciliado com Deus e santificado
puro para a glória do Senhor. Você pode dizer amém para isso? Essa é a verdadeira mensagem da Páscoa. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, verso de número 8. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que, ainda sendo pecadores, eu e você, Cristo morreu por nós. Essa é a verdadeira mensagem da Páscoa. Com todo respeito à tradição, aquilo que a sociedade comemora nesses dias, todos estão perdendo o verdadeiro foco. O foco é a esperança para o meu e para o seu futuro. Mesmo ainda com um passado cheio de dor, de vergonha, Cristo te ama e pode fazer nova todas as coisas. Que Deus te abençoe nessa Páscoa, que a verdadeira essência do Evangelho de Cristo visite você e sua família, e que você não se permita perder-se no caminho, que você saiba de que há esperança para o seu futuro. Cristo tem o poder de fazer nova todas as coisas. Eu quero orar por você, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu trabalho, crendo de que em nome de Jesus, o favor dele vai te alcançar. Pai, eu quero colocar diante do Senhor a vida de cada uma dessas pessoas que nos acompanha agora. São dificuldades, são problemas, são lutas de tantos âmbitos, emocional, material, espiritual, físico, mas Tu, Senhor, Cristo Jesus, tem o poder de suprir cada uma das nossas necessidades. Portanto, ó Senhor, visita cada um deles agora e que o milagre os alcance, em nome de Jesus. Amém. Olha, eu vou ficando por aqui, mas como você bem sabe, eu nunca gosto de encerrar o programa sem antes estender um convite todo especial a você. Domingo de celebração aqui na comunidade. Ontem já tivemos um lindo alto de Páscoa com coral, com orquestra, com drama, teatro. E amanhã, às 18h30, você não pode ficar de fora. Vai acontecer a reapresentação do alto de Páscoa, mais do que um simples Galileu. Você é meu convidado especial. Que Deus te abençoe. Tenha um dia cheio da presença do Senhor. E querendo Ele, estaremos de volta na próxima semana com mais um programa Toque de Esperança.